sinto assim, uma alegria muito especial de estar hoje aqui, porque creio que foi algo que Deus preparou. Aleluia. Nesse mês, na escala lá da igreja que eu congrego, eu vou estar pregando no culto da Santa Ceia, que lá é no último domingo do mês. Mas aí um dia eu estava lendo a Bíblia, poucos dias agora, e Deus começou a falar no meu coração. Eu pensei, nossa, nós estamos tão longe ainda de Santa Ceia, não sei que eu vá pregar em outro culto de Santa Ceia. Estava lendo a parábola do samaritano. Aí o Senhor falou no meu coração assim: quem é você na mesa do pão? E esse é o tema da mensagem para nossa reflexão nessa noite. Aí é uma mensagem muito conhecida, ela está nos 3 evangelhos. Eu gosto mais de ler em Mateus, no capítulo 13, que tem 23 versículos, em Marcos 4 são 20 versículos, e em Lucas 8 são 11 versículos, mas a mesma história. Quem é você na mesa do pão? Aí ele mostra o distraído, mostra o oprimido, mostra o iludido e mostra o frutífero. Se fosse uma mensagem de caráter mais voltado para a psicologia, a gente ia gastar mais tempo nas 3 pessoas que não produzem nada. O distraído é aquele que tem deficiência de atenção. Ele até ouve a palavra do reino, mas aí logo o inimigo vem e rouba a semente. O oprimido é aquele que muitas vezes passa anos e anos e anos e anos, e muitos anos na vida da igreja, mas ele sempre está preso aos problemas. A minha família, o meu trabalho, a minha saúde, os meus relacionamentos, aí até o ministério, ele sempre está preso. É como a semente entre as pedras. Aí a tribulação, ela faz com que seque. E muita gente vive assim. Passa anos e anos e anos na igreja. Eu vou chamar a sua atenção para isso. Eu quero entender que essas pessoas, como aquelas que estavam ali quando Jesus estava ministrando, Jesus estava no bar, as pessoas estavam ali ouvindo e os discípulos estavam dentro do bar. Aí já é uma grande diferença. Tem gente que é distraído em tudo na vida e até mesmo na vida da igreja. Tem gente que ouve a mensagem no culto de domingo, antes de chegar em casa já esqueceu. Na maioria das vezes não é nem que esqueceu, já nem está percebendo, dando atenção mais para isso, porque é muitas coisas na sua cabeça. O outro está ali preso aos seus problemas, às suas dificuldades, a pressão da vida e a dificuldade de ser cristão, porque realmente não é fácil. E o terceiro elemento aí é o iludido, é aquele que é sonhador. Sonhar é muito bom. Todos nós temos os nossos sonhos, mas muitas vezes a gente sonha demais e faz de menos. E a gente vive num mundo de muitas atrações. Imagina naquele tempo que não tinha quase nada, Jesus já estava falando do fascínio e da sedução das riquezas. Imagine hoje no mundo das redes sociais, da modernidade, como que a gente tem sonhos, mas como diz Salomão lá em Eclesiastes 5, na multidão dos sonhos há vaidade. A maioria dos nossos sonhos são relacionados àquilo que a gente quer que nos faça bem, quer seja na vida profissional, quer seja na vida sentimental, e às vezes até mesmo com relação ao ministério. Eu quero ser um pregador de destaque, eu quero ser um músico gospel, que chame atenção. Enfim, são coisas
da área do comportamento humano. E hoje, com a modernidade, no YouTube tem até um filmezinho dessa parábola do semeador. Aí quando você ouve e vê, chama mais atenção, porque eles fizeram mais ou menos como aconteceu. A multidão estava ali ouvindo, Jesus estava aqui, na beira do mar, num barco, com os seus discípulos. E quando ele terminou, aí a parte principal que eu quero gastar mais tempo, em Mateus 13, no versículo 11. Quando terminou a ministração, os discípulos fizeram aquela pergunta com relação às parábolas, e as parábolas são provavelmente, juntamente com o Sermão da Montanha e o Sermão Profético, as mensagens principais de Jesus. E em Mateus 13, 35 mesmo, Jesus fala algo que Asaf descreveu no Salmo 78. Ele diz que ele estaria abrindo a sua boca em parábolas e ele estaria desvendando todos os mistérios do mundo. Então, todos os mistérios, e são muitos os mistérios da vida, da manifestação da glória de Deus, está revelado na parábola, nas parábolas. Aí, em Mateus 13, 11, Jesus fala assim, preste bem atenção nisso: para vós é dado conhecer os mistérios do reino. Para vós, os discípulos, os frutíferos. Quem são os frutíferos? É aquele que o coração é uma boa terra. Ele não é distraído, ele não é oprimido, ele não é iludido. O coração dele é uma boa terra que produz fruto. O que é produzir fruto? É como já foi falado bem hoje aqui. Produzir frutos é a sua vida alcançar outras vidas. Só existe um texto na Bíblia que fala sobre a gente fazer algo que promove uma festa no céu. Uma boa pregação não promove uma festa no céu. Uma boa música não promove uma festa no céu. O que promove uma festa no céu? Quando o pecador se arrepende. Quando você ganha uma alma para Jesus, você promove uma festa no céu. Eu sempre gostei muito de pregar o Evangelho individualmente. Agora, há pouco tempo, a pandemia trabalhou bem isso. Eu tinha um culto na minha casa e lá no bairro da Coab eu tinha uma célula. É uma maneira melhor, que eu acho, de pregar o Evangelho para ganhar almas. E por causa da minha deficiência, e por causa da pandemia, isso foi cortado. Mas Deus sabe dos sentimentos do meu coração. Aí esses dias agora, uma senhora, através do Menses, mandou uma mensagem para mim, lá de Taubaté, se eu lembrava dela, que foi muito importante na vida dela, há uns 20 anos atrás. Eu lembro alguma coisa, porque a filha, ela tinha 2 meninas, que era muito amiga do grupinho de adolescentes da igreja da minha menina. Então, foi um momento de crise na vida dela, e muitas vezes eu ia na casa dela, ministrar e orar, enfim, não lembro dos detalhes, mas lembro que tive uma participação. Ela falou, então pastor, então agora tem uma moça aqui que trabalha comigo, ela é enfermeira lá no hospital de Taubaté, e a moça já tentou suicídio, uma moça novinha, e está com depressão, está angustiada. Aí eu comecei a mandar mensagens para ela, e ela mandando para a moça. Aí depois eu mandei o aplicativo da rádio, e ela começou a ouvir o programa. E agora, quase todos os dias, quando eu mal começo o programa, a moça já fala, ela até escreveu, antes não tinha o nome dela, era só o número. Aí por eu falar, Ana Maria de Taubaté, ela escreveu até o nome dela no celular, Ana Maria de Taubaté, e a moça agora está em processo de conversão, já comprou uma Bíblia, está indo na igreja com essa senhora. Então isso é a parte mais importante do Evangelho. Agora, para viver isso, e hoje é culto de ceia mesmo, né? Essa mesa traz toda a revelação do reino. E isso só é dado
a conhecer aos discípulos, aqueles que estão no barco com Jesus, aqueles que são a boa terra. E pode ver que ele fala 100, 60 e 30. Como diz o profeta Oséias, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, na própria vida ministerial, frutífera, a gente vai crescendo. Você ganha uma pessoa aqui, daqui a pouco ganha duas, daqui a pouco você está discipulando, doutrinando, visitando. Aí você não está mais muito interessado em só receber. Porque a multidão, ela quer receber. Ela quer bênção, ela quer milagre, ela quer cura, ela quer prosperidade, ela quer libertação, e cada hora quer uma coisa. O discípulo, aquele que tem o coração que é uma boa terra, ele não quer apenas receber. Eu sei que receber faz parte, mas ele quer também ser instrumento para compartilhar com outros. Amém? Amém. Então, esse mistério que é revelado através do Novo Testamento é que faz toda a diferença. O apóstolo Paulo fala por 2 vezes sobre isso. Uma vez em Efésios, ele fala que o mistério que estava oculto agora foi revelado através dos apóstolos. E nesse mesmo texto de Efésios, aí no capítulo 2, ele vai explicar que mistério é esse. O mistério é que o Senhor derrubou o muro da separação. Então não existe mais judeu e grego. Não existe mais essa discussão que existe tanto hoje: homem, mulher, negro, branco, rico, pobre. Como igreja, em espírito, nós somos, aí Paulo fala isso em Efésios 2,15, nós somos um novo homem. Amém? Aquele que está em Cristo, independente de quem seja, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Agora ele não vai ser mais um distraído, um oprimido, um iludido. Ele agora vai ser um discípulo. Amém? Ele vai ser um ganhador de almas. E preste atenção, ganhar almas, a igreja não é um depósito de pedras. Você não pega uma pessoa, muita igreja funciona assim: cata a pessoa lá no mundo e joga para dentro da igreja e vai juntando. Mas a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,5, que cada crente convertido, nascido da água do Espírito, é uma pedra viva para a construção de uma casa espiritual. Então nós não temos que ajuntar pedras, nós temos que trazer e colocar as pedras, cada um no seu lugar. Aí a igreja vai ser aquele edifício bem ajustado para a habitação de Deus em espírito. Amém? Aí você sente a presença, você sente a unção. Aí você vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. E isso não se dá meramente por um conhecimento intelectual, né? A vós é dado conhecer o mistério, porque o mistério é revelado. Lá em Mateus 11:25, Jesus fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Ele ocultou aos sábios e aos entendidos, e ele revelou aos pequeninos. Então o Espírito Santo, ele vai iluminar o seu entendimento e você vai compreender a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. E a Santa Ceia fala muito sobre isso, porque, igual é o tema, quem é você na mesa do pão? Jesus é o pão. Como ele diz, eu sou o pão da vida. Os judeus comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer desse pão tem a vida eterna. Então quando a gente se reúne, aí Paulo, sempre lido isso nas ministrações da ceia,
Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala que nós temos que discernir o corpo de Cristo. Aí existe uma situação de problema. Muitas vezes, a maioria de nós, quando estamos distraídos, oprimidos e iludidos, nós não discernimos o corpo de Cristo. E quem participa da mesa sem discernir o corpo, e o que é o corpo? O corpo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. São muitos membros, mas um só corpo. E esse corpo precisa estar bem ajustado. Cada pedra viva precisa ser colocada no seu devido lugar pelo Espírito Santo. Isso não é o pastor que faz. É lógico que o pastor tem a sua participação, o ministério, mas é o Espírito de Deus, através do ministério, que ele vai estabelecendo, vai distribuindo os dons e os frutos, com um propósito: a edificação da igreja. E a igreja edificada, ela vai ser uma luz, né? Você não acende uma luz para colocar debaixo da mesa. Você acende a luz para ela brilhar. Então essa igreja edificada, ela vai chamar as pessoas que hoje no mundo, a exemplo dessa moça que eu falei agora há pouco, pessoas que estão oprimidas, desiludidas, depressivas, muitas pessoas tentam o suicídio, enfim. A pandemia, na minha opinião, ela não piorou mais, porque já estava muito ruim. Ela só chamou mais atenção e criou, por causa do princípio do isolamento, muitos questionamentos. Mas a verdade é que a crise no mundo, ela existe desde o dia que Adão pecou. Desde o dia que Adão pecou, que Deus veio no jardim e Deus disse: Adão, Adão, aonde você está? Aí Adão disse: ah, Senhor, eu tive medo e me escondi. O homem natural, ele tem medo de Deus. Por isso Jesus disse para os discípulos, depois você leia Mateus 13, os 23 versículos, ele falou assim: o negócio é o seguinte, esse povo vai ouvir, mas não vai entender. Ele vai ver, mas não vai perceber. Por quê? Por causa da dureza do coração. Aí ele diz algo ainda muito forte, ele fala assim: por isso, aquele que tem, será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, será tirado. Por isso ele começa dizendo que o semeador saiu a semear, a semente é a palavra, caiu à beira do caminho, a pessoa ouviu, mas aí as aves do céu roubaram. É muito fácil para o inimigo roubar a semente do distraído. É muito fácil para o inimigo secar a semente daquele que está no solo rochoso. E é muito fácil para o inimigo deixar uma pessoa perdida nos seus sonhos, nas suas vaidades, com o fascínio das riquezas e do mundo. Mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí para nós, que somos os discípulos, aqueles que estão no barco com Jesus, essa semente, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100. Essa é a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala que a vontade do Senhor é boa, é agradável e é perfeita. Ela é boa porque Deus quer que todos sejam salvos. Ela é agradável porque Deus quer que todos aqueles que são salvos sejam cheios do Espírito Santo. Ela é perfeita porque Deus quer que todos esses que são cheios do Espírito Santo, eles possam chegar no nível não apenas de se alegrar nos dons, mas buscar uma intimidade, uma profundidade, um relacionamento. E é isso que Deus tem feito nesses últimos dias. Nesses dias, Deus está chamando a sua igreja
para ter uma posição de intimidade. Como no caso de Marta e Maria, muitas vezes nós somos como Marta. Muitas vezes nós estamos ligados no ativismo religioso. Marta estava ali servindo a Jesus, fazendo muitas coisas. E muitas vezes o ministério é assim, a gente fica envolvido com muitas coisas. Aí Jesus disse para ela: olha, Marta, você está aí ansiosa, atarefada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não pode ser tirada. Qual que é a melhor parte? É estar aos pés de Jesus. É bom sentir os olhos de Jesus olhando para nós. É bom sentir o seu abraço, ele nos envolver, o toque da sua graça e da sua mão. Ouvir a sua voz, ver a sua face. Mas o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Essa parte de estar aos pés de Jesus, ninguém pode tirar. Esses são os verdadeiros adoradores. E a adoração é uma das armas mais poderosas do Evangelho. Porque quando a gente vai ao encontro de Jesus, assim como tantas histórias do Novo Testamento, muitas vezes a gente vai levando para Ele a nossa angústia, o nosso sofrimento, a nossa dor, como a mulher do fluxo de sangue, como Jairo que estava com a filha morta, e a gente vai querendo: Senhor, eu preciso do teu milagre, eu preciso da tua cura. A gente vai a Jesus. Agora, a adoração é o contrário, é Jesus que vem a nós. Porque é o único lugar na Bíblia que fala que Deus procura alguma coisa é quando Jesus fala em João 4:23 que Deus procura adoradores. Amém? Então, quando eu adoro ao Senhor, quando eu glorifico o seu nome, quando eu rendo graças ao Senhor, aí é mais do que eu ir a Deus, é Deus que vem a mim. Eu estou atraindo a presença dele. Deus habita no meio dos louvores. Por isso, uma das passagens bíblicas mais lindas é a da história do rei Josafá, que ele vai ao campo de batalha, não com soldados, mas ele vai com os levitas, cantando um dos salmos de Davi, que diz: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, nessa noite nós estamos aqui, e o Espírito Santo quer falar isso ao seu coração. Quem somos nós na mesa do pão? Nós não podemos ser o distraído: é mais um culto, todo primeiro domingo é o culto de Santa Ceia. Não podemos ser os oprimidos, sempre só ligados em Jesus por causa dos problemas, e o que a vida mais tem são problemas. Por isso que um dos nomes do Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele supre mesmo todas as nossas necessidades. Nós não podemos ser iludidos, achar que Jesus é igual, no meu tempo era Shazam, não sei se hoje existe alguma coisa, né, que tinha um desenho que uma criança botava a mão na outra e falava Shazam, né? Aí eu parecia. Tem gente que vive o Evangelho assim, iludido. Mas nós temos que estar na mesa discernindo o corpo e fazendo isso em memória dele, em gratidão. Por isso esse salmo de Davi foi fundamental ali para o rei Josafá e é fundamental para todos até hoje. Assim, curve a sua cabeça e fale baixinho assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora fale bem alto: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Amém? Nós vamos fazer isso em memória dele. Só que tem um detalhe a mais que pouca gente fala. Ele diz assim: fazer isso em memória de mim até que ele venha. Então nós fazemos
em memória daquilo que Ele fez na cruz. Mas nós estamos também declarando que esse Jesus que na cruz morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele vai voltar. Aleluia. Amém? Para arrebatar a sua igreja. Ele vai voltar para estabelecer o seu reino sobre a terra. Nós estamos vivendo dias complicados, né? Existe uma crise no mundo que já é o princípio do governo do anticristo, essa situação daí, ideologia de gênero, enfim, perseguição à igreja e tantas coisas que você vê no noticiário, mas tudo isso está no controle de Deus. A verdade é que o anticristo ele vai ter o domínio da terra por um tempo. Como diz o profeta Daniel, um tempo, 2 tempos, metade do tempo, que a maioria dos teólogos acreditam ser 3 anos e meio. Então o caos vai estabelecer. É o casamento gay, enfim, esse negócio de menino e menina, meninex, enfim, essas bobagens todas que quando a gente fala, as pessoas ficam assustadas. Mas isso é só por um tempo. Quando Jesus se manifestar, Ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca. E nós voltaremos com Ele para estabelecer o reino dele sobre a terra. E haverá 1000 anos de paz. E tanto o profeta Abacuque como o profeta Isaías, eles falam que assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento do Senhor vai cobrir toda a terra. Então, esse é o mistério revelado para nós. Então, quem crê, não se apresse, não fique iludido, não fique deprimido e muito menos distraído. Mas renda a cada dia o seu coração na presença do Senhor para receber a revelação, o mistério. Amém? Quando nós começamos o culto aqui, Jesus falou muito forte ao meu coração que hoje, nessa Santa Ceia, para muita gente, seria como o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher estava com o coração em pedaços, com a vida destroçada. E ela não podia imaginar, nem nos melhores sonhos dela, que ela ia encontrar o homem da sua vida. Jesus disse para ela: você teve 5, 6, esse que você tem agora não é seu. Mas aí ela recebeu o noivo, que virou o marido, que deu a ela uma água, que ele disse para ela: quem bebe dessa água jamais terá sede. E aquela mulher se tornou uma das primeiras missionárias do Evangelho. Ela trouxe não uma nem 2, ela trouxe uma cidade aos pés de Jesus. Amém? Amém. Aquela mulher que tinha, o que é o Evangelho? Aquela mulher que tinha uma má reputação. Aquela mulher que vivia escondida, porque naquele tempo a vida dela não servia de padrão para ninguém. Mas o Evangelho é tão poderoso que quando ela volta à cidade, mesmo sendo aquilo que ela era, quando ela falou daquilo que ele é, a cidade inteira foi aos pés de Jesus. Se o seu coração é uma boa terra, como da mulher samaritana, amém? Você vai trazer uma cidade aos pés de Jesus. Deus estabeleceu essa igreja para manifestar a glória dele nessa cidade e nessa região. E Deus quer fazer de cada membro, cada participante do corpo, um missionário. Amém? Você vai ganhar no contato do WhatsApp, no Messenger, no contato pessoal, nos pequenos grupos em casas, enfim, no local de trabalho. Se o seu coração é uma boa terra, você vai produzir fruto 30, 60 e 100. E você vai participar da mesa do Senhor com essa convicção. Quem sou eu na mesa
do Senhor. Eu sou um coração rendido a Jesus. Eu não estou do outro lado ouvindo a pregação. Eu estou no barco, junto com Jesus. E o que eu mais quero é que Ele revele os seus mistérios. Que traga para nós como igreja a sabedoria e a revelação. Quando comer o pão e beber o cálice, receber a vida. Meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem quer ser um coração rendido ao Senhor? Coloque a sua mão sobre o seu coração.